iniciar agora o primeiro episódio do nosso podcast aqui com o Dr. Edson Rodrigues, convidado iluminado, especial, com uma história de vida incrível, incrível mesmo. Então, tem agora a palavra. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Rafael. É um prazer estar conversando com você e esclarecer aos nossos internautas, as pessoas que têm interesse, né? Para as pessoas que têm interesse ao nosso trabalho, que nos acompanham nas redes sociais, contar um pouco sobre a minha história. Sim, bacana. Inclusive, a gente também tem essa curiosidade particular, eu creio que as pessoas também tenham, tanto da sua história de vida, como também do direito tributário, né? Mas, antes da gente ir para a parte tributária, eu já vou te adiantar, separamos algumas perguntas e eu já queria iniciar com uma bem bacana aqui para todo mundo aqui. Bora lá. Doutor Edson, né, você tem uma história de vida marcante, de fato, né? E a gente gostaria de saber como que era o Dr. Edson antes do escritório aqui de advocacia tributária. Antes, a minha vida profissional, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde pequeno. Eu trabalhei engraxando sapato, fazendo carreta em feira, fui trabalhar na Galeria Pagé, em loja de bijuterias, né? E tive a ideia de, através de um amigo meu, que é policial militar, eu não é família, eu não tenho nenhum policial militar, mas através desse meu amigo, eu terminei querendo ingressar nas fileiras da Polícia Militar. E em 1988 fui fazer a escola da Polícia Militar lá em Bauru, fiz a escola, né, da Polícia Militar, me formei e fui trabalhar em Guarulhos, em São Paulo. Com 21 anos, 3 anos de policial militar, eu tomei um tiro nas costas, fui intervir numa ocorrência, estava de folga e infelizmente eu tomei um tiro nas costas, né, e ocasionou de ficar portador de deficiência física. Hoje eu utilizo de uma cadeira de rodas, né, e na Polícia Militar a gente sempre ficava assim, nosso objetivo era sempre ajudar as pessoas, né? Toda a população tem como olhar assim a Polícia Militar só o lado ruim da Polícia Militar, mas ali tem um ser humano, tem um pai, tem uma mãe que está prestando serviço e é um civil nas suas vidas como qualquer um. Sim. E já que o doutor levantou essa bola, eu queria até que o senhor comentasse com a gente como que era a sua trajetória na Polícia Militar, se tem alguma história que foi mais marcante para o senhor pode compartilhar com a gente? Na Polícia Militar foi muitas histórias marcantes, né? Foi muitas, a gente sai, né, pedindo a proteção de Deus para que a gente não tenha nenhum interstício no dia de trabalho, né, não tenha levado a pior. E graças a Deus a gente trabalhando, a gente é muito unido, né, precisando de apoio, a gente estava lá. E assim, histórias marcantes tem várias. A gente já aprendi de traficantes, desde traficantes de drogas, quanto o bicheiro que trabalhava lá a gente conseguiu prender o bicheiro também, o dono da boca lá, né? E assim, o que mais marca foi quando se envolve crianças, né? Quando envolve o menor, uma pessoa, né, o pai estuprou o filho, né? Então quer dizer, uma história muito marcante que envolveu toda a nossa companhia atrás desse meliante que tinha fugido para outro município. Realmente, com certeza foi bem marcante mesmo para a trajetória, conseguir um feito desses, né? Sim. Inclusive muitas pessoas, elas também compartilham da mesma indignação, né? Sim, é muito ruim, né? Quando envolve criança, acho que é mais terrível, porque é uma pessoa totalmente inocente, né? Sim. E nós temos como dever ser guardião, né, da pureza da criança. Sim. E não só como policiais, mas como cidadãos também. Sim. Né? Com certeza.
É que a gente fala até, inclusive, existe isso na Constituição, né? Você pode prender qualquer cidadão. Você, como civil, como cidadão, você pode dar voz de prisão e prender qualquer cidadão. Você pode, eu como policial militar, eu tenho por obrigação de ofício, né? De prender essa pessoa. Qualquer cidadão pode prender outro. Mas nós, como policiais militares, como agente do Estado, temos por obrigação de realizar esse nosso trabalho. Então, se eu ver algum crime, eu posso mandar voz de prisão para o cara que está cometendo o crime? Sim, você pode dar voz de prisão, que ninguém faz, porque não tem jeito, né? Hoje em dia ainda piorou, né? Quando eu trabalhei era mais gostoso de trabalhar, de você poder executar seu serviço, porque em toda profissão existe bom profissional e mau profissional. Em qualquer situação, existe bom professor, mau professor, bons médicos, maus médicos, né? Advogados bons, advogados ruins, né? Em toda profissão existe o bom e o mau. E na polícia não seria diferente. Existem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Só que a imprensa, não criticando os meios de comunicação, mas só o que é notícia, a parte ruim do policial militar. Nunca se viu uma reportagem de um policial que fez um parto, entendeu, dentro de uma viatura. Pô, fez o parto, como vai amarrar o umbigo do neném? Tem que tirar o cadarço da bota e ir lá amarrar. Tudo é um trabalho que ninguém divulga, né? Pô, uma pessoa que está engasgada, você conseguir recuperar o fôlego da pessoa, de um bebê, né? Bebê eu já vi numa reportagem assim, mas é muito difícil passar o lado bom do policial militar, as ocorrências que acontecem. E é muito difícil você, como um profissional, só ver o lado ruim. Então por isso que a população cria essa narrativa que o policial é o ruim, mas a primeira pessoa que ele vai ligar no momento de dificuldade, ele vai discar o lado zero. Sim. Infelizmente a mídia, ela tem batido muito forte, né? Algumas em especial, tem batido forte nessa narrativa de que o policial está até invadindo certos direitos das pessoas, sendo que na verdade ele é o agente que vai realmente nos proteger. É um agente do Estado que vai trabalhar para defender os nossos direitos, conceitos primordiais de um cidadão. Sim. E agora deixa eu fazer até essa pergunta também. Como é que foi esse momento de virada na vida do doutor? De policial e depois também de um advogado tributarista. Teve algum ponto aí de inflexão aí nessas decisões? Sim. Quando eu fui alvejado, né, que eu descobri que eu não ia andar mais, né, que eu ia ficar na cadeira de rodas. Na verdade eu pensei que ia voltar a andar. A primeira visita da minha família chegou no meu quarto, todo mundo chorando, já acalmei todo mundo. Opa, peraí, não quero ver ninguém chorando, eu sei o que aconteceu comigo, né? Agora a gente vou tentar reverter o quadro, eu vou lutar para reverter o quadro. Quer dizer, na situação difícil, eu consegui acalmar a minha família, né? Que estava desesperada. O médico falou para minha família, aqui é um quadro negro, eu estou colocando pontinho de giz. Essa é a chance do Edson sobreviver, ou se ele sobreviver, ele tem que sentar, vai ficar numa cadeira de rodas e vai ter que ficar amarrado para o resto da vida. E isso daí marcou muito, e eu quis provar para ele. Eu nunca tive a oportunidade de encontrar esse médico, porque isso não é coisa que se fala com uma família que está desesperada, e eu quis provar que isso não é verdade, né? E não deixei minha vida cair, minha peteca cair. Eu tive duas escolhas: ou eu ficava em casa assistindo sessão da tarde, né, perdendo meu tempo, ou eu ia arregaçar minha manga e ia sair para trabalhar, para estudar. Eu resolvi trabalhar, estudar e tocar minha vida. Poxa, interessantíssima essa história. Mas também agora eu quero saber por que o direito tributário que o senhor decidiu? A priori não é direito tributário. Todo policial é obrigado a aprender noções de direito, né? A gente tem na escola as noções de direito,
E já começa você a ficar mais atrativo. É muito mais fácil o policial se formar, fazer uma faculdade de Direito, do que ir para uma faculdade de jornalismo, né? Então, a tendência isso já me jogou para isso. E depois que eu fui alvejado, tomei o tiro, fiz minha reabilitação, né? Comecei a trabalhar como CLT, CLTista, nas empresas, trabalhei em banco, trabalhei em shopping, trabalhei em empresa de transportes, em outras empresas. E assim, fui tocando a minha vida. Aí surgiu a ideia de eu voltar a fazer uma faculdade, né? Eu vou fazer uma faculdade. Aí fiz o quê? Direito, porque todo mundo faz direito, eu penso o quê? Já no tribunal do júri. Pô, você no júri defendendo uma pessoa, todos pensam nisso. Nunca ninguém vai falar assim, quero ir para fazer uma faculdade para ver o tributo. Não, ninguém pensa. O direito, toda uma imagem, é um tribunal do júri, você falando para o juiz, falando para os jurados. Essa é a imagem, né? E já fiz alguns tribunais de júri também, já fui para o plenário, mas assim, não é o ideal, não foi que no decorrer do tempo, não foi o que eu queria, né? E decidi fazer a faculdade, fiz a faculdade e vi que eu estava no momento de ajudar as pessoas de uma outra forma, né? Que era exatamente contra o governo, porque tentar ajudar os empresários da parte tributária que paga impostos a mais ou em duplicidade sem saber, às vezes. Isso é muito injusto. Muito injusto. Então, em busca da justiça, eu resolvi atuar na seara tributarista. Sim, antes o doutor era um defensor público, agora é um defensor dos direitos dos empresários. Sim, né? Sim, a gente, como na Polícia Militar, a gente sempre procura ajudar as pessoas no momento das dificuldades. Né? Então, trabalhando, ajudando as pessoas. E depois que eu me tornei um deficiente físico, eu também quis sempre ajudar as pessoas. Eu, além de ser um advogado tributarista, eu trabalho numa associação da Polícia Militar, onde eu sou diretor financeiro, e a gente tem 20 mil associados em média, e a gente ajuda muitos colegas que estão passando pelas necessidades que eu passei lá atrás. Então a gente ajuda fornecendo materiais como cadeira de rodas, cadeira de banho, como instalar, né? Material decorativo, uma cesta básica, alguma coisa assim, que no momento que o polícia toma o tiro, ele fica totalmente desnorteado. Né? Eu, graças a amigos, a minha família, eu tive uma cabeça muito boa, mas isso não é o que a gente vê no dia a dia. Né? Quando eu tomei o tiro, na minha época não existia associação, a ambulância me deixou em casa, né, depois da alta, e ali acabou o papel do Estado. Como que eu ia me virar para fazer? Ir para a cozinha, comer alguma coisa, ir para o banheiro, fazer minhas necessidades, meu deslocamento. Não existia, não tinha uma cadeira de rodas, não tinha cadeira de banho, não tinha nada. Sim. Então ali eu fiquei jogado no Estado. Quer dizer, ali acabou o papel do Estado. Pô, me pagam até hoje, o meu salário, tranquilo, sim, aposentei, mas ali acabou o papel do Estado. E corrigindo essas injustiças, né, o que custaria do Estado já você sair do hospital com uma cadeira de rodas? Não custaria nada para o Estado. Pô, você quebrou uma perna, até num exercício físico, o que custaria o Estado te fornecer uma muleta? Né? Você não tem. Então, para isso, foi essa a intenção de fundar a associação, para poder ajudar os colegas nos momentos de dificuldade. Sim. Hoje as atividades do doutor, elas giram com muita força no propósito, né? O que, na minha opinião, eu acho que também de todos que nos assistem, é um motivo, né? É uma motivação, é um foco muito, muito, muito maravilhoso. Ajudar as pessoas, querer ajudar mesmo na condição de cadeirante, o senhor conseguiu enxergar uma luz de ainda assim poder continuar exercendo o seu propósito, né? Eu acho isso magnífico, muito forte. Sim. Obrigado. E a intenção não é isso. A intenção é mostrar para a pessoa, que nem para o colega que se torna deficiente, não é que a vida acabou. Muitos pensam e cometem suicídio. Sim. Mas assim, a vida não acabou, a vida mudou. A vida mudou e muda drasticamente. Mas
Cabe a você escolher o seu destino. Vai mudar para bem ou para ruim. Então você tem que optar sempre pelo bem, porque o bem tem que vencer sempre. Sim. Mas agora, Sim. o doutor falou que é empresário, ainda advoga, o senhor também tem família, tem 2 filhos, uma esposa, Sim. cuida de uma associação enorme. Como é que o senhor arranja tempo para tudo isso? É muito difícil, cara. É muito difícil. Tem dia que eu estou exausto, né? Mas a gente fica, eu trabalho um dia no meu escritório, um dia eu trabalho na associação. E tem dia que chega a exaustão mesmo. Eu chego às vezes 10 horas da noite em casa, quando eu venho de São Paulo. E é muito difícil, mas é muito gratificante. É árduo o nosso trabalho, mas é gratificante. Parou e pensou assim, cara, eu tô pronto para poder ajudar as pessoas com o que eu tenho. Quando que foi esse momento? Teve algum momento específico que o senhor virou essa chave? Então, eu sempre procurei ajudar, né? Sempre procurei ajudar as pessoas. E é assim na associação. E quando eu resolvi, porque na associação nós fizemos um trabalho praticamente que voluntário. E eu preciso alimentar meus filhos, que nem você falou, né? Então a gente tem o quê? Eu falei, preciso monetizar o meu trabalho, preciso ganhar um dinheiro, né? Aí resolvi abrir o escritório de advocacia, me formei advogado e tal, e não tinha intenção de advogar, só tinha intenção só de estudar e ocupar meu tempo. Aí a partir daí eu falei, não, vou começar a advogar. Resolvi montar o escritório. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, né, tocando a minha vida na parte empresarial. Bom, legal, bacana, doutor. Ainda assim, visando a proteção agora da família também, né? Tudo sempre gira em torno disso. É realmente um propósito muito marcante isso daí. Claro. E agora falando um pouquinho mais do escritório, da cultura do escritório, inclusive, né? Aqui dentro, o senhor sente algum clima diferente de como o senhor construiu essa cultura, contando toda essa trajetória? Como que o senhor coloca essa cultura dentro do escritório? Bom, sempre eu fui muito positivo. Então eu sempre gostei de tratar bem as pessoas. E mostrar que dificuldades existem, né? A gente tem dificuldade nos escritórios, temos dificuldade na nossa vida pessoal, profissional, pessoal, né? Mas o que a gente tem que sempre acreditar no melhor. Sim. Né? E assim, o escritório eu faço questão de tratar bem os meus funcionários, né? Gosto de que as pessoas se sintam como se estivessem em casa, não tenho obrigação, venha por prazer, né? Venha por prazer de trabalhar. Eu vou trabalhar, levantar cedo, vou trabalhar porque eu gosto do ambiente que eu trabalho. Se você ir trabalhar num ambiente que você vai, mais aquele dia, não sei o que, ai meu Deus, né? É muito ruim. Né? A gente tem exemplos no meu escritório que pessoas ficam doentes, às vezes com atestado, mas quer trabalhar de casa, fazer tudo, e isso não é uma coisa que me agrada. Eu acho que a pessoa, quando está convalescente, tem que ficar, pensar na saúde dela, mas não, está sempre pensando no bem, no pró da melhora do meu escritório. Isso é muito, muito legal, você construir isso com as pessoas. Sim, bacana, muito bacana. Não é puxando o saco não, mas é verdade, tá, gente? O trabalho com ele é verdade. Eu me sinto bem à vontade aqui no escritório, inclusive, tá? Agora, doutor, por que o senhor teve essa ideia de ir para o ramo do direito tributário? Por quê? Então, justamente o que eu falei, né? Eu me formei, tinha minha OAB já há alguns anos e nunca pensei, porque eu trabalhava na iniciativa privada, eu trabalhava como CLT. Aí quando eu saí, eu falei, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né? E no direito militar que a gente atuava lá, ajudando, a gente tem um escritório de advocacia que atua no direito militar, contratado por nós. Aí eu fazia algumas demandas com eles,
para pegar experiência, tudo, né? Mas não é um ramo. É legal você estar ajudando o policial militar que teve alguma intercorrência, mas não é um ramo que você vai ganhar dinheiro, e eu precisava ganhar dinheiro. Então, por isso que eu optei pela área tributária, que é um ramo mais rentável na advocacia, né? E por isso que eu optei para vir para a área tributária, me especializei, fiz alguns cursos, né? E estamos aí. Entendi. Não, bacana. E agora, dentro aí desse universo da recuperação tributária, do direito tributário, né? A gente também separou algumas perguntas para o doutor, tá? Inclusive, o doutor consegue explicar melhor para a gente como que funciona essa questão de recuperar os créditos monofásicos de PIS e de COFINS? Como que isso funciona? Como que é gerado isso? Bom, a recuperação de monofásico, a gente está falando de pessoas que estão no regime do Simples Nacional, né? O regime Simples Nacional monofásico é quando o tributo ele é recolhido na primeira fase, no momento da fabricação, no momento da importação do produto. O governo acha mais fácil essa empresa, essa indústria, essa importadora recolher o PIS/COFINS dali, naquele momento. E isso desobriga as outras fases de estar pagando esse PIS/COFINS. Mas na verdade não é isso que acontece. O empresário, por exemplo, uma autopeças, ela no momento que vai recolher, fazer o pagamento da sua DAS, ela paga junto o PIS/COFINS, que já foi pago lá atrás. E esse é o nosso trabalho, a gente ajudar o empresário a recuperar esse dinheiro que foi pago de maneira errada, né? A gente recupera os últimos 5 anos que ele pagou errado, né? Tanto uma autopeça, uma loja de pneus, farmácias, lojas de bateria, lojas de troca de óleo, essas empresas do Simples Nacional. Sim. E esse dinheiro, quando ele volta, ele vai direto para conta corrente do sócio, vai para a empresa, Não. Vai primeiro para o escritório, como é Não. que é? Esse trabalho a gente faz, primeiro a gente levanta mais ou menos quanto que a pessoa tem de crédito nesses 5 anos, se a empresa tem uns 5 anos. A gente faz um diagnóstico, eu e minha equipe realizamos um diagnóstico para essa empresa totalmente gratuito, e a gente não recebe nada. E a gente só vai receber um percentual quando o dinheiro cair na conta do empresário, não cai na conta da pessoa física, porque é tudo através do portal do ECAC, que é da Receita Federal, e esse dinheiro vai pro CNPJ dele, né, que pode fomentar tanto a empresa dele, como ele tirar para núcleos, né, como o Prolabore, comprar um carro, ajudar no estudo dos filhos, fazer uma viagem, entendeu? Com esse dinheiro que estava na mão do governo e você nem sabia, na verdade. E demora muito tempo para fazer toda essa tramitação da recuperação até o senhor ajuizar? Geralmente, esse serviço é feito administrativamente. E ele, para recuperar, assim que a gente jogar, a gente faz, tem programas que a gente cruza dados. O PGDAS que esse empresário pagou e as notas de saída que ele fez, as notas em formato XML. A gente joga dentro de um programa, né, que inclusive é muito caro, a gente precisa pedir para achar esse programa porque a gente paga caro para isso. Já anota aí. E a gente cruza esses dados e o próprio portal do ECAC, que é da Receita Federal, vai falar o valor que foi pago a mais. Isso já é pacificado pela Receita Federal, já tem uma instrução normativa que é direito seu. É tudo dentro da legalidade. O empresário não precisa se preocupar com nada, que a Receita não vai saber nada de você além do que ela já sabe. Tá? Então é um procedimento totalmente seguro, legal, né? Tanto pacificado pelo STJ como a Receita Federal já tem essa instrução normativa. Então não pode ficar tranquilo porque é tudo dentro da legalidade. Então, quem está pagando a mais, já conversa com o Dr. Edson,
que ele vai recuperar o dinheiro que você não devia estar pagando, tá? Quem está pagando a mais ou nem sabe que está pagando a mais. Procure saber. Então, a gente fazer esse diagnóstico totalmente gratuito para você e com certeza será um prazer tê-lo como cliente. Mas o senhor só recupera créditos tributários de empresas ou pessoas, que nem eu, pode ter algum dinheiro a recuperar? Sim, desde que você seja um profissional liberal, né? Um profissional liberal também, advogados, no caso médicos, dentistas, né, pessoal da saúde, geralmente trabalham em 2, 3 locais. E esses 2, 3 locais recolhe o INSS dele, né? Então, fatalmente ele está recolhendo acima do teto. E esse recolhimento acima do teto também é legal, né? Então você pode também recuperar o que você pagou a mais direto do INSS. Entendi. Se eu trabalho, por exemplo, em 2 lugares diferentes, né, e eu recebo, né, desses 2 lugares diferentes, óbvio, e pago o INSS, se somar e junto der a mais, né, do que o teto permitido, o doutor consegue recuperar esses créditos para mim. O senhor devolve. Dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos também. Olha. Depois eu vou dar uma olhada nisso daí também, viu? E um dos serviços que o doutor apontou também é a isenção de imposto de renda para aposentados com moléstia grave, né? Inclusive isso é pouco falado, né? Pouco divulgado. Sim. O doutor poderia explicar melhor para a gente como que funciona? Sim, a isenção de imposto de renda para quem possui alguma moléstia grave e é aposentado ou pensionista, pode ser militar ou civil. Se ele aposentou e teve a moléstia grave, ele já surge o direito para ele ter essa isenção. Ou se ele tem a moléstia grave e depois aposentou, quando juntar esses dois parâmetros, passa a se ter o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos que ele recebe. Não de todo o imposto de renda. Se ele tem umas 10 casas de aluguéis e recolhe imposto de renda, é uma situação. Mas dos proventos que ele recebe, seja da fazenda da fazenda federal ou da fazenda estadual, ele consegue ter isenção desse imposto de renda. E não é falado, não é divulgado, e a gente faz essa recuperação também do prazo prescricional, são 5 anos. A gente consegue recuperar os últimos 5 anos que ele pagou de IR a mais. Entendi, doutor. Mas agora me veio uma dúvida. Por exemplo, se ele recebe a aposentadoria e também recebe um aluguel, por exemplo, ele não precisa pagar sobre o aluguel que ele recebe também? Não, do aluguel sim. Sim. Sim, do aluguel, se atingir a margem da Receita Federal, ele vai ter que pagar. Entendi. Mas você só retirando os seus proventos de lá, já vai diminuir a sua margem de cota para você fazer o pagamento, o cálculo para o imposto de renda ou não. Então, muitas vezes não atinge nem o teto do recolhimento. Não, considerar aqui no interior, né? Dependendo, até um pouco difícil atingir mesmo, né? Mas olha que bacana. Eu creio que essa também ninguém aqui sabia. Essa é uma grande novidade pra gente. Então tá aí mais uma oportunidade. E doutor, ainda sobre esse assunto, o senhor consegue listar algumas doenças aí que são que a lei permite, né, fazer essa isenção? Sim, sim. A isenção, ela está elencada ela está elencada na lei 7713 de 88, né? E fala de algumas doenças que é considerada graves, como doença, no meu caso, que é doença física, né, que é profissional, uma moléstia que é incapacitante e irreversível. As pessoas que têm a neoplasia maligna, que é o famoso câncer
não importa qual tipo de câncer, se que teve, se foi de pele, se foi o câncer de um órgão vital, mesmo que recuperado, você já esteja recuperado, você teve a doença, você gerou o seu direito, né? Parkinson, alienação mental, né? A gente tem a doença a AIDS, que é síndrome da imunodeficiência, né? Cegueira, mesmo que a cegueira seja monocular, mesmo que seja só de um olho, você também tem o direito da isenção. E são cerca de 16 doenças que estão lá no artigo 7713, na lei 7713 de 88. Entendi. Querendo ou não, é pouco, mas também não é pouco, né? Aí tem muita gente que poderia estar isento de pagar o imposto de renda e estão pagando indevidamente. E dizendo assim, são 16 doenças, mas por cerca de 16 doenças, o rol é taxativo, é aquelas lá. Mas tem a moléstia profissional. Por exemplo, não existe uma tendinite te dá uma isenção. Mas e se a pessoa, o profissional dele foi um digitador? Ele digitou, teve a tendinite, não consegue mais exercer a profissão dele. Então isso gera a doença incapacitante. Ah, entendi. Então, por exemplo, um Alzheimer, por exemplo, ele pode ser entendido, como o senhor citou, né? Alienação mental, por exemplo. O Alzheimer... O Alzheimer já está especificado. Já está. Sim, mas por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia cerebral e a pessoa não tem algum tipo de discernimento, aí entra como alienação mental. Entendi. Né? Mas primeiro precisa fazer uma série de situações para que a gente consiga enquadrar da maneira certa, que a perícia do INSS, quando pedir, constatar realmente que aquela doença existe. Nossa, isso é bem bacana, doutor. E bem esclarecedor também. Mas agora, saindo um pouquinho aqui do escritório, né, do direito tributário, vamos falar um pouquinho mais da associação. Inclusive, o doutor disse que atua como diretor, né, financeiro de uma associação. Como que isso realmente é na prática? Que nem eu falei assim, a gente surgiu pelas dificuldades que nós tivemos. Nós tivemos 2 presidentes que foram internados, infelizmente não está entre nós, né, nesse plano, e 2 diretores, 2 ex-presidentes internados no mesmo quarto. Surgiu a ideia de montar um clube. Né? Um clube, a ideia foi isso. Né? Vamos montar um clube para a gente poder se encontrar, bater papo, trocar experiências. E surgiu essa ideia. Eles aí conseguiram fundar a associação. Né? Aí para a gente conseguir o código na receita, para desconto no lerite do colega, aí a gente teve que arrumar 500 sócios, 500 primeiros sócios. E foi muito difícil a gente achar 500 primeiros sócios. Eu quero que você seja sócio, mas você não tem nada de direito, porque a gente não existia ainda, praticamente, né? Mas assim, foi muito legal, a gente conseguiu arrumar os 500 primeiros sócios, com apoio dos comandantes, tudo, e conseguimos o nosso código. E a associação foi crescendo um pouquinho, e assim, uns entram, os outros pedem baixa, saem de lá, né? Mas assim, graças a Deus a gente está no nível, atendendo muitas pessoas, né? Nós temos a nossa sede central em São Paulo, temos em todas as regiões, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Temos também em Mogi das Cruzes, em Campinas e também na Baixada Santista. Tem bastante polos já, né? Sim. De uma conversa... De uma conversa tipo de boteco, foi a conversa de cama lá no hospital, né? Mas surgiu uma ideia, aí o Pinati, o Tenente Pinati foi o nosso primeiro presidente, depois foi o Jefferson, né? Foi o Jefferson que entrou e infelizmente também partiu, né? Hoje o nosso atual presidente passou o Elcio, né? Hoje o nosso atual presidente é o Figueiredo, né? E eu estou aí na luta, ajudando a construir histórias de muitas famílias, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E o que o
quais são os desafios, né, mais enfrentados por esses associados, pelos profissionais lá? Bom, o desafio é mostrar, resgatar a autoestima do colega, né? Mostrar para ele que a vida não acabou, mudou, né? Eu, apesar de ser deficiente, minha vida mudou, mas eu trabalho, eu estudo, voltei a estudar, estudo até hoje, né? Tenho meu carro, dirijo, a gente adapta o carro da pessoa. Quando é isso, a gente tenta procurar arrumar um emprego para ele se desligar que ele é deficiente. Eu sou desligado, eu não lembro que eu estou na cadeira de rodas, porque minha vida é totalmente normal. Eu só não ando e não subo escada. Graças a Deus constituí família, tenho 2 filhos, né? E é muito legal você chegar, mesmo exausto, que nem eu comentei, você chega e encontrar a molecada lá bagunçando todo, papai, vamos brincar, vamos bagunçar, não sei o quê, vamos fazer isso? Vamos, né? Então você tem que sempre fazer isso daí. E a gente firma muito na família, né? Nós fazemos palestras nos batalhões. E o que eu bato muito no colega é que ele tem que dar atenção para a família. Porque a família é a sua base. Porque quando você tiver um problema, você cair, quem vai te sustentar é a família. Infelizmente, o Estado deixa essa lacuna que a gente tenta de alguma forma preencher para melhorar a qualidade de vida do colega. Sim, sim. E já que o doutor tocou nessa questão de família, né? Como que o senhor enxerga na questão da criação dos seus filhos? O senhor pensa em deixar um legado para eles? O senhor ensina algo que é de pai mesmo, de pai para filho? Como que é? É claro que eu quero que meus filhos sejam um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso, um arquiteto, ou até mesmo um advogado, né? Que seja tudo com sucesso, para que ele esteja bem financeiramente, seja bem sucedido. A gente pretende isso, criar os filhos, a gente cria para essa forma. Mas para mim não importa o que ele seja, né? Se ele for um catador de lixo de sucesso, né? Ou eu quero que ele faça tudo com excelência e qualidade no que ele está fazendo, né? Eu quero que ele seja sempre um profissional de sucesso, não importa a carreira que ele esteja, e procure sempre ser o melhor. E o que importa para mim é que meus filhos tenham caráter. É o que eu quero que meus filhos estejam. Esse é o que eu tenho que passar para eles, né? Quando o Hector nasceu, eu pedi 20 anos de vida para Deus. Falei, Senhor, me dá 20 anos de vida. Se o Senhor puder me conceder esses 20 anos de vida para me passar valores para o meu filho. Ensinar ele a ser uma pessoa ética, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que tenha compaixão com o próximo, né? E é o que eu te falei, para mim não importa se ele for catador de lixo, mas desde que eles tenham como se ser uma pessoa proba, uma pessoa honesta, né? Uma pessoa de valores, eu estarei com a minha missão cumprida aqui na Terra. Sim, querendo ou não, ainda tem um pezinho aí na questão de justiça, nessa questão de propósito também, de sempre querer ser melhor, querendo ou não, né? É um legado muito interessante, doutor. E né, de policial para advogado, algum conceito que o senhor já tinha a respeito de justiça mudou ou ainda se mantém do mesmo jeito? Não, a justiça, ela tem que ser feita de qualquer forma. Sendo policial, ajudando as pessoas, você tem que procurar justiça para aquelas pessoas que são injustiçadas, são assaltadas, são violentadas. Você tem que procurar uma justiça para que seja feita realmente a justiça. Sim. Né? Então a nossa função é essa. E como advogado, eu também procuro fazer o meu melhor para poder a pessoa ter justiça, fazer o que é de direito dela. Então, na advocacia a gente tem que provocar essa justiça. O Estado não vai, no caso das recuperações que eu faço,
tanto para Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, o Estado não vai bater na sua porta e falar, ó, você tem o direito que você pagou a mais. Ô amigão, você pagou a mais, eu vou te dar o dinheiro. Não, não vai, você tem que provocar. Esse é um direito seu. E aí é que entra o meu trabalho, é provocar a justiça, provocar o Estado de que ele tenha que te dar o direito que você tem. Sim. Então essa é a nossa função, fazer justiça com os empresários que sofrem tanto com a tributação, com os impostos que tem que pagar. E a gente tenta procurar amenizar e achar um dinheiro que eles talvez nem saibam, poder viajar com a família, né, poder pagar, ajudar a pagar a faculdade do filho, pagar uma escola para o filho, né, passear, almoçar num restaurante legal, entendeu? É isso que a gente tenta fazer, a justiça dessa forma. Sim, então é sempre com um senso de justiça muito forte, independente do como ser feita essa justiça, né? Buscar os direitos da pessoa que está sendo lesada. Muito interessante. Sim. E que bom que esse senso de justiça lá de trás ainda permanece aqui e dá para utilizar de muitas outras maneiras, né? E que fica um exemplo para a gente também manter esse mesmo senso de justiça, né? E acrescentando assim, essa é uma visão que eu tenho, não só a mim, eu, no meu escritório, sou eu e a minha equipe. Eu não faço nada sozinho. Nunca a gente faz nada sozinho. Uhum. Tanto o conceito de família, eu nunca fui bom sozinho. Eu só tive a cabeça que eu tive quando tomei o tiro, que eu tive a ajuda da família. A gente não é sozinho na vida. Sim. E aqui no escritório é diferente. Eu também não seria diferente. Aqui também eu só sou o que eu sou. Eu só tenho trabalho graças a uma equipe. Isso eu gosto de deixar destacado, porque quando eu crescer, meus funcionários vão crescer junto comigo, porque essa é a minha finalidade. Não, show de bola, doutor. Mas aqui na frente, aqui, a gente está menos descontraído até que o normal. Sim. Mas eu te conheço, doutor, né? E o senhor sempre bem leve com a gente, até descontraído, tudo, bem feliz também, sim, festeiro. Claro, muito. Como que é esse papel aí de leveza na vida do doutor? Eu, assim, nos meus momentos de lazer, de folga, eu gosto de estar com amigos, com uma família, né? Gosto de fazer churrasco, gosto de tomar uma cerveja. A gente é bem descontraída, desde que moderadamente, né? Nunca perdendo o racional. Sim. E é claro que eu gosto de viajar, gosto de passear, né? E isso é muito, muito bacana, curtir os filhos numa piscina, né? É muito legal você ver, ter esses momentos de descontração, porque a nossa vida no dia a dia é meio punk, é meio corrido, então os momentos de distração são o que te dá energia para você tocar a sua vida durante a semana. Plena segundona, você bora levantar que hoje é dia de luta. Aquele gás motivacional da semana, né? Não, tá certo. Agora, já indo para a nossa parte final aqui, eu gostaria de deixar o doutor até mais à vontade, né? Inclusive, para deixar um recado ou algum conselho para quem está passando por um momento difícil agora. Bom, se você está passando um momento difícil, seja profissional ou pessoal, o meu recado que eu tenho, eu sou muito temente a Deus, né? E você tem que parar e pensar. Tudo tem solução, tudo acontece, mas não é por acaso. E você tem que tirar o proveito dessa situação. Momentos difíceis todo mundo tem. Eu não ando, outra pessoa que anda não tem a mesma disposição que eu tenho. Não trabalha como eu trabalho, que nem louco. Cheguei a trabalhar 3 empregos diferentes, né? E tem gente que é totalmente perfeito, não trabalha e prefere se entregar na vida. Eu falo assim, acredite em Deus.
Você que está passando um momento difícil, tudo vai se solucionar. Tenha certeza que tudo vai dar certo no final. Esse é o meu recado. Show de bola, doutor. E é com muito carinho que a gente também acolhe esses conselhos. Inclusive, a gente vai levar para a vida inteira. E, doutor, muito obrigado pela presença. Foi juntos. Muito bacana. Tamo juntos. E tamo sim. Seguimos sempre em frente aí. Com toda certeza. E é isso, gente. Finalizando mais o nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast no escritório. Fica com Deus, gente. Aquele grande abraço. Forte abraço. E não esquece de ativar o sininho, curte, compartilha com os amigos e não deixe de acompanhar a gente, viu? E é isso aí, tamo junto. Beijo no coração, até mais. Tchau. Tchau! Ninguém sabia o que tinha dentro da caneca do João, né? Do João Soares. Sério? Não. Não era água? Hã? Não era água? Não, ninguém sabia o que era. Só existia lá. Só os convidados, o que tem dessa caneca aí? Não pode.